Você já entrou em um hospital à noite e sentiu um arrepio que não explica? Histórias de terror reais estão prestes a te deixar sem dormir. Enfermeiros enfrentam fantasmas em camas vazias, relatos macabros de pacientes que não existem e rituais sombrios que desafiam a morte. Eu sou o Corvena e aqui compilei 3 relatos que vão te deixar perturbado. Inscreva-se no canal e aplique uma injeção no glúteo do like. Pare-se para horror puro, porque essas histórias vão te prender até o último segundo. Ficou com medo? Então não pisque. Oi, gente, eu sou a Fernanda, enfermeira em um hospital bem conhecido, que não vou citar o nome. Trabalho aqui há muito tempo e nesse período já vi de tudo. A rotina é pesada, mas eu amo o que faço. O hospital é grande, sempre cheio, e a gente trabalha duro para dar o melhor cuidado aos pacientes. Minha especialidade é cuidar dos pacientes na UTI, uma área difícil, sabe? Lidamos com pessoas em estado crítico, muitas vezes lutando pela vida. Já me acostumei com o ambiente tenso, com as máquinas apitando, com as urgências que surgem do nada. Mas sempre há aquele momento de alívio quando conseguimos estabilizar um paciente ou vê-lo melhorar. Só que, um tempo atrás, as coisas começaram a ficar estranhas. Foi algo que notei de forma sutil, mas que foi crescendo. Os pacientes terminais, aqueles que a gente sabe que estão nos últimos dias, começaram a morrer de forma rápida e tranquila. No início, ninguém achou estranho. A gente até ficava aliviado, sabe? Porque ninguém gosta de ver alguém sofrendo. Mas aí, os casos começaram a aumentar. Uma morte tranquila aqui, outra ali, e de repente parecia que todos os pacientes terminais estavam partindo de um jeito quase sereno demais. Eu lembro bem de uma noite específica. Estava na minha rotina na UTI, conferindo os monitores e checando os pacientes, quando notei que a dona Helena, uma paciente terminal de câncer, tinha falecido. Ela estava tranquila, quase sorrindo. Isso não seria estranho se não fosse pelo fato de que, naquela mesma semana, outros 3 pacientes terminais tinham partido do mesmo jeito. Comecei a me questionar se era só coincidência ou se tinha algo mais por trás dessas mortes serenas. Comentei com a Rosana, uma colega de plantão, e ela disse que também tinha percebido. Nós duas ficamos com a pulga atrás da orelha. Mas no meio da correria do hospital, a gente não teve muito tempo para pensar nisso. Mas a sensação esquisita não me deixava em paz. Parecia que havia um padrão, algo que estava acontecendo debaixo dos nossos narizes, mas que ninguém conseguia ver. Eu decidi que precisava saber o que estava acontecendo. Afinal, cuidar dos pacientes não é só dar remédio e trocar curativo. A gente tem que entender o que está acontecendo com eles, especialmente quando algo parece fora do normal. Decidi que não podia mais ignorar isso. Comecei a investigar mais de perto, conversando com outros colegas de trabalho e analisando os prontuários dos pacientes que tinham falecido de forma misteriosa. Foi aí que encontrei um padrão perturbador. Todos os pacientes que haviam partido de maneira rápida e tranquila tinham sido cuidados por um enfermeiro em particular, o Antônio. Ele era um rapaz novo no hospital, sempre quieto, mas muito eficiente no trabalho. A princípio, achei que era só coincidência, mas quanto mais eu pesquisava, mais convencida ficava de que havia algo errado. Falei com a Rosana sobre minhas descobertas e ela também achou suspeito. Decidimos observar o Antônio mais de perto, sem levantar suspeitas. Começamos a notar que ele sempre estava por perto quando os pacientes partiam e que sua presença parecia trazer uma calma sobrenatural ao ambiente. Decidi confrontar o Antônio sobre minha suspeita, mas ele negou veementemente qualquer envolvimento nas mortes dos pacientes. Ele parecia genuinamente chocado com as acusações, e confesso que, por um momento, cheguei a duvidar de mim mesma.
Mas algo dentro de mim insistia que ele sabia mais do que dizia. Eu estava determinada a descobrir a verdade. Minhas suspeitas sobre o Antônio só aumentavam a cada dia que passava. Não conseguia tirar da cabeça a ideia de que ele estava, de alguma forma, ligado às mortes misteriosas dos pacientes terminais. Decidi que precisava reunir mais provas antes de fazer qualquer acusação oficial. Então, comecei a observá-lo mais de perto. Uma noite, enquanto fazia minha ronda pela ala dos pacientes críticos, vi o Antônio entrando no quarto do Sr. Manuel, um idoso que lutava contra uma doença terminal. Fiquei escondida, observando pela fresta da porta, enquanto ele se aproximava do leito do paciente. O que vi a seguir me deixou gelada. Antônio começou a sussurrar algo no ouvido do Sr. Manuel, palavras que eu não conseguia entender. O idoso pareceu relaxar imediatamente, como se estivesse sendo hipnotizado. Fiquei paralisada de horror, incapaz de acreditar no que estava vendo. Depois de alguns minutos, Antônio saiu do quarto como se nada tivesse acontecido. Corri até o Sr. Manuel, mas já era tarde demais. Ele estava morto, com uma expressão serena no rosto. Aquilo só confirmou minhas suspeitas. Antônio estava, de alguma forma, provocando a morte dos pacientes. Mas como? Decidi que era hora de agir. Fui direto à sala da administração do hospital e contei tudo para a doutora Paula, a diretora. Ela ficou chocada, mas sabia que precisávamos de provas concretas para acusar o Antônio. Chamamos a segurança do hospital e decidimos monitorar os passos dele de perto. Na manhã seguinte, enquanto reviramos os registros de entrada e saída da ala dos pacientes terminais, encontramos algo perturbador. Antônio havia estado presente em todos os casos de morte rápida e tranquila nos últimos meses. Aquilo era a prova que precisávamos, mas ainda havia algo mais sombrio por trás disso tudo. Com as evidências em mãos, confrontamos Antônio. Ele negou veementemente qualquer envolvimento nas mortes dos pacientes, mas os registros não mentiam. Diante das provas irrefutáveis, ele finalmente cedeu e confessou. Segundo ele, não aguentava mais ver o sofrimento dos pacientes terminais. Sentia que estava fazendo um favor ao ajudá-los a partir de maneira rápida e tranquila. Mas o que ele revelou em seguida foi ainda mais perturbador. Antônio admitiu que estava realizando um ritual macabro para facilitar a passagem dos pacientes para o além. Ele acreditava que, ao realizar esse ritual, estava ajudando-os a encontrar paz no momento da morte. Contou-nos que aprendeu esses métodos com um antigo mentor, um curandeiro que ele conheceu durante uma viagem ao interior do país. Confessou também que, apesar de acreditar estar ajudando, não tinha controle sobre as consequências do ritual e que algumas mortes haviam sido mais traumáticas do que ele esperava. Aquilo era além do que eu poderia imaginar. Antônio estava brincando com forças que ele não compreendia, colocando em risco a vida dos pacientes e desrespeitando a ética e os valores da profissão. Com a confissão de Antônio, a polícia foi chamada e ele foi preso por homicídio culposo. O hospital passou por uma investigação rigorosa nos protocolos de segurança para garantir que algo assim nunca mais acontecesse. Mas mesmo com o fim dessa revista macabra, eu não conseguia tirar da cabeça as imagens dos pacientes partindo de forma tão tranquila, mas ao mesmo tempo tão perturbadora. Aquilo seria para sempre uma cicatriz em minha memória, um lembrete sombrio de como o mal pode se esconder até nos lugares mais inesperados. Me chamo Felipe e sou enfermeiro. Depois de muitos anos trabalhando em um hospital em São Paulo, decidi encarar uma mudança e buscar novas oportunidades em outra cidade. Foi assim que acabei conseguindo um emprego no hospital daqui. Confesso que no início estava bastante animado com a ideia de recomeçar em um lugar novo.
Era uma chance de explorar horizontes diferentes na minha carreira e, de quebra, conhecer uma nova comunidade. Mas desde os primeiros dias no novo hospital, algo me incomodava. Não sei bem explicar o que era. Talvez fosse a sensação de estar em um ambiente desconhecido ou, quem sabe, fosse algo mais profundo. Apesar disso, mantive meu foco no trabalho. Afinal, como enfermeiro, minha prioridade sempre foi cuidar dos pacientes e garantir que recebessem o melhor tratamento possível. Eu sabia que precisava me adaptar ao novo ambiente e fazer o meu melhor. Enquanto eu tentava me ajustar ao ritmo frenético do novo hospital, um caso em particular chamou minha atenção. Um paciente chegou à emergência em estado grave, vítima de um acidente de carro. Os médicos lutaram para estabilizá-lo, mas seu estado era crítico e em pouco tempo ele foi levado para a UTI, onde entrou em coma. O paciente, cujo nome era Bruno, tinha poucos familiares na cidade. A única pessoa que aparecia regularmente para visitá-lo era seu tio, um homem de meia idade chamado Eduardo. Ele vinha todas as noites, sempre com uma expressão preocupada, mas grato pelo cuidado que eu e a equipe médica dedicávamos ao seu sobrinho. Nossas conversas eram simples e diretas. Eduardo falava sobre a personalidade e os gostos de Bruno, como se estivesse compartilhando histórias sobre um amigo querido. Ele parecia extremamente preocupado com o bem-estar do sobrinho e sempre me agradecia por estar lá para cuidar dele. No início, nada parecia fora do comum. Afinal, era natural que um parente próximo estivesse presente para apoiar um ente querido em uma situação tão delicada. No entanto, à medida que as noites passavam e Bruno permanecia em coma, comecei a notar algo estranho nas visitas de Eduardo. Alguma coisa estava fora do lugar, mas eu não conseguia identificar o que era. À medida que os dias se transformavam em semanas e Bruno permanecia em seu estado de coma, as visitas de Eduardo se tornavam cada vez mais frequentes e intensas. Ele chegava ao hospital sempre no mesmo horário, com uma expressão de ansiedade que não passava despercebida. Em uma noite particularmente sombria, enquanto eu verificava os sinais vitais de Bruno, ele se aproximou de mim com um olhar preocupado. "Felipe, você tem que prometer que vai cuidar bem dele", disse Eduardo, sua voz soando mais urgente do que o habitual. Eu respondi, sem compreender completamente a gravidade de suas palavras. "Claro, Eduardo. Estamos fazendo o nosso melhor para garantir que ele receba o melhor tratamento possível." Eduardo fixou os olhos em mim por um momento, como se estivesse avaliando se podia confiar em mim. "Eu sei que posso confiar em você, Felipe. Você é a única esperança que temos." Suas palavras me deixaram perplexo, mas antes que eu pudesse fazer qualquer pergunta, Eduardo se afastou rapidamente, como se estivesse fugindo de algo que o assombrava. Aquela noite, enquanto eu refletia sobre a estranha troca de palavras com Eduardo, uma sensação de inquietação se instalou em meu peito. O que ele queria dizer com esperança? E por que eu me sentia tão desconfortável na presença dele? Uma noite, quando eu estava na ala de cuidados intensivos, fui surpreendido por um murmúrio agitado vindo da cama de Bruno. Corri até lá e vi os monitores mostrando sinais de atividade incomum. Bruno estava mexendo os membros, os olhos se movendo sob as pálpebras cerradas. Chamei imediatamente a equipe médica e logo estavam todos ao redor da cama, observando com antecipação. E então, como se despertasse de um sono profundo, Bruno abriu os olhos. Foi um momento de alívio e choque. Afinal, Bruno estava em coma há semanas e sua recuperação era um verdadeiro milagre. Mas enquanto Bruno começava a se ajustar à realidade, uma coisa se destacava. As visitas de Eduardo cessaram completamente. Durante todo o período em que Bruno esteve em coma, Eduardo vinha religiosamente todas as noites para visitá-lo. No entanto, desde o momento em que Bruno despertou, Eduardo desapareceu completamente. Sua ausência deixou um vazio estranho e inquietante.
como se uma presença familiar tivesse sido abruptamente cortada. Enquanto a equipe médica continuava a monitorar Bruno de perto, eu não conseguia deixar de pensar sobre o que aconteceu com Eduardo. Após o estranho desaparecimento de Eduardo, senti que precisava falar com Bruno sobre a ausência do seu tio. Enquanto fazia minha ronda matinal, me aproximei da cama de Bruno, onde ele estava sentado olhando pela janela. "Bruno, você se lembra do seu tio Eduardo?" Perguntei hesitante. Bruno virou-se para mim, uma expressão de melancolia atravessando seu rosto. "Claro, Felipe. Eduardo era meu tio favorito, meu mentor. Ele sempre esteve lá para mim." Senti um arrepio percorrer minha espinha enquanto Bruno falava sobre Eduardo. "Você sabia que ele estava vindo te visitar todas as noites enquanto você estava em coma?" Perguntei cauteloso. Os olhos de Bruno se arregalaram de surpresa. "O quê? Isso não pode ser possível, Felipe. Eduardo, ele morreu anos atrás num acidente de carro." A revelação de Bruno me deixou sem palavras. Era possível que Eduardo estivesse aparecendo no hospital todas as noites, conversando comigo sobre o bem-estar de Bruno, se ele já estava morto há tanto tempo? Enquanto eu e Bruno nos deparamos com a revelação sobre Eduardo, uma sensação de calma e aceitação começou a se instalar em nossos corações. Apesar do mistério e da estranheza das circunstâncias, Bruno parecia tranquilo, como se o encontro com o tio do além o confortasse de alguma forma. "Felipe, acho que meu tio veio do além para se certificar de que eu estivesse bem", disse Bruno com um sorriso terno nos lábios. Ele sempre foi muito protetor, mesmo depois de partir. Essas palavras ecoaram em minha mente, e uma sensação de paz substituiu o medo e a incerteza que sentíamos anteriormente. Talvez Eduardo estivesse, de fato, olhando por Bruno de alguma forma, mesmo após sua morte. Conforme os dias passavam e Bruno continuava a se recuperar lentamente, a lembrança das visitas de Eduardo ao hospital se tornou uma lembrança reconfortante. Bruno recebeu alta pouco tempo depois. Parecia um milagre, mas ele estava totalmente recuperado. Acredito que as visitas do tio Eduardo ajudaram Bruno a se recuperar. Após esse episódio, continuei minha vida e trabalho normalmente. Essa história compartilhei apenas com meus amigos mais próximos, mas não comentei com ninguém do hospital. Eu sou a Fabiane, mas no hospital me chamam de Fabi. Tenho 32 anos e trabalho como enfermeira há mais de uma década. Meu trabalho em um hospital aqui em Santa Catarina é minha vida. Sempre gostei de ajudar as pessoas e ser enfermeira me dá essa oportunidade todos os dias. Minha mãe também era enfermeira, então acho que isso está no sangue. O trabalho é pesado, especialmente no turno da noite. Minha rotina começa às 19 horas e vai até às 7 da manhã. Lidamos com casos de todo tipo, mas a UTI é sempre a parte mais tensa. Não há espaço para erro. Já vi muita coisa ali, já perdi pacientes que se tornaram amigos, e isso machuca, mas a gente precisa seguir em frente, sempre de olho no próximo paciente que precisa de ajuda. Naquela noite, comecei meu turno como sempre, fazendo minhas rondas pela UTI, checando os pacientes, ajustando medicamentos e garantindo que tudo estivesse em ordem. Estava revisando os prontuários quando notei um homem deitado na cama 6. Ele estava ligado a vários aparelhos, mas parecia tranquilo. Estranhei, porque não lembrava de ter recebido nenhum paciente novo naquela noite. Minha primeira reação foi verificar o prontuário dele no computador. Não havia nada. Nem nome, nem histórico, nada. Achei que fosse um erro do sistema. Chamei a doutora Renata, que estava de plantão comigo. Ela também ficou confusa. Verificamos os registros de entrada, ligamos para a recepção, mas ninguém sabia de nada sobre ele. Mesmo assim, não podíamos deixar de cuidar dele. Examinamos o paciente, verificamos os sinais vitais e ajustamos os aparelhos conforme necessário. Ele estava estável,
mas a ausência de qualquer registro era perturbadora. Decidimos manter um monitoramento rigoroso e tentar resolver a situação pela manhã, quando a administração estaria disponível. Nos dias seguintes, aquela sensação de que algo estava errado só aumentou. Toda vez que eu fazia minha ronda noturna, o homem da cama 6 estava lá, sempre do mesmo jeito. Eu e a doutora Renata continuávamos monitorando ele, mas a falta de qualquer informação sobre quem ele era ou como tinha chegado ali me deixava inquieta. Comecei a perguntar para meus colegas sobre o paciente. O Marlon, enfermeiro do turno da manhã, disse que nunca tinha visto ninguém na cama 6. A Helen, outra enfermeira que trabalha comigo à noite, também parecia não notar nada de diferente. A doutora Renata estava perplexa, mas, estranhamente, era como se a presença daquele homem não a afetasse da mesma forma que me afetava. Era como se eu fosse a única a realmente sentir o peso daquela situação. Isso estava me deixando louca. Decidi que precisava investigar por conta própria. Durante uma de minhas noites de folga, fui até a administração do hospital e pedi para ver os registros de todos os pacientes da UTI. O responsável pelo arquivo, seu Renan, me olhou meio desconfiado, mas acabou deixando eu dar uma olhada. Passei horas ali, revendo todos os papéis, mas não encontrei nada sobre o homem da cama 6. No final da noite, exausta e frustrada, fui tomar um café na sala de descanso. Foi então que Dona Senira, uma enfermeira aposentada que estava visitando o hospital, se aproximou de mim. Ela me perguntou o que eu estava fazendo ali tão tarde. Quando contei sobre o paciente misterioso, ela ficou pálida. Dona Senira contou que muitos anos atrás houve um paciente na cama 6 que tinha morrido de forma misteriosa. O nome dele era Luiz e ele havia sofrido um acidente grave. Apesar dos esforços da equipe médica, ele não resistiu. A história era que mesmo depois de morto, coisas estranhas continuaram a acontecer na cama 6. Alguns funcionários acreditavam que o espírito dele ainda vagava pelo hospital. Meu coração disparou. Luiz, esse era o nome que eu precisava. Naquela noite, voltei para o hospital com a cabeça a mil. Precisava confrontar o paciente na cama 6. Fui até lá com uma mistura de medo e determinação. Quando cheguei, ele estava como sempre, me esperando com o mesmo olhar vazio. Tentei conversar com ele, mas ele permanecia em silêncio sem responder nada. Resolvi voltar ao arquivo do hospital e procurei o prontuário de Luiz. Lá estava ele, com todos os detalhes do acidente e da morte. Mas o mais perturbador era a foto. Era o mesmo homem que eu via todas as noites na cama 6. Voltei à UTI com o prontuário em mãos. Me aproximei do paciente, mostrei a foto e perguntei o que ele queria. Para minha surpresa, ele finalmente falou, com uma voz fraca e distante. Eu só quero que alguém saiba o que aconteceu comigo. Meu coração estava na boca. Perguntei o que ele queria dizer com aquilo. Luiz contou que tinha sido vítima de negligência médica na noite do acidente. Os médicos estavam sobrecarregados e não deram a devida atenção a ele. Ele acabou morrendo por causa de um erro que poderia ter sido evitado. Com essa revelação, senti uma mistura de tristeza e raiva. Decidi que precisava fazer algo. No dia seguinte, fui até a administração do hospital e denunciei o que Luiz havia me contado. Embora fosse uma história antiga, abriram uma investigação. Na noite seguinte, quando voltei à UTI, Luiz não estava mais lá. Era como se ele finalmente tivesse encontrado paz. Aquela figura que me assombrava todas as noites não estava mais ali. Embora fosse assustador, ele tinha se tornado parte da minha rotina. A investigação sobre a morte de Luiz foi levada a sério pela administração do hospital. Eles reviraram os arquivos antigos
Entrevistaram funcionários que ainda estavam por lá desde a época da morte dele e até chamaram especialistas para revisar o caso. Descobriram que, de fato, houve negligência médica. Luiz havia morrido por causa de um erro que poderia ter sido evitado se a equipe médica tivesse prestado mais atenção. Essa revelação causou um grande impacto no hospital. Houve uma reformulação nos procedimentos de atendimento na UTI. A equipe médica passou por um treinamento rigoroso e a administração implantou um sistema de revisão de casos para garantir que nada semelhante acontecesse novamente. Eu nunca mais vi Luiz depois disso, mas de certa forma sinto que ele está em paz. Saber que sua história foi contada e que sua morte não foi em vão me traz algum conforto. Ele conseguiu, através de mim, uma espécie de justiça, e eu também encontrei um pouco de paz, sabendo que ajudei a corrigir um erro e a melhorar o cuidado com os pacientes. Se você gostou dessas histórias de terror e quer receber mais, inscreva-se no canal e deixe o like. Compartilhe sua história nos comentários. Me diga, do que você tem medo? Me diga do que você tem medo.